Mais um full PPF realizado aqui na Bueno Detail, dessa vez nessa maravilhosa X1 azul. Esse cliente, a primeira vez que ele trouxe para nós, foi feita uma lavagem detalhada e tiramos um risquinho que ele tinha feito no carro. Fizemos um lixamentinho localizado e mostramos para ele como que o PPF poderia beneficiá-lo no dia a dia e evitar novas situações como essa. E o cliente topou, fez sentido para ele. E confira um pouco mais da aplicação. Você está vendo takes da aplicação. O carro pronto ficou sensacional. Brilho, reflexo, profundidade. É isso aí, eu não vou falar mais nada. Fique com o resultado final. Agradecimento especial ao Marco Castellan, nosso tutor, nosso mestre, representante da marca NAR. A NAR PPF foi o PPF escolhido, o PPF que nós trabalhamos aqui na Bueno Detail para realizar os nossos serviços. E também ao Pedrão, que fez parte desse projeto especial com a gente. Tamo junto, até a próxima!